Será que nós somos livres mesmo? Será que a gente tem livre escolha pra fazer aquilo que a gente quer? Eu fiquei pensando nisso esses dias. Já faz umas 2 semanas que eu tô pesquisando sobre o assunto e conversando com a minha esposa. Ela já nem aguenta mais conversar comigo disso. Então eu quero conversar com vocês aí, tá? Eu fiquei procurando esse tipo de coisa. E eu falei, quer saber, eu vou fazer um vídeo falando disso. Você aí que tá me assistindo, você acha que tem livre pra escolher o que você quiser? Você é livre pra escolher o que você quiser? Você é livre pra não ter clicado nesse vídeo, por exemplo? Você podia não ter clicado? Não sei, entende? E aí eu comecei a ficar maluco, cara, pensando sobre essas coisas. E eu fui procurar na internet. E tem um monte de coisa sobre isso. E eu quero trazer algumas pra vocês aqui, tá? Então, eu descobri um cara que chama Robert Sapolsky. Esse maluco, ele fala que a gente é um construto biológico, cada um de nós, onde nós seguimos decisões pré-definidas. E eu comecei a pensar nisso também, porque eu falei assim, cara, se eu voltar no tempo, se eu pegar a minha vida e começar lá com, sei lá, 18 anos, de novo, vamos voltar tudo até os 18 anos, será que sem saber o resultado final, sem saber aonde eu cheguei, será que eu não vou percorrer os mesmos caminhos? E eu acho que eu iria percorrer, entende? Funciona mais ou menos assim, só pra você ter uma ideia. Por exemplo, se você tá falando em público e alguma coisa acontece, tá? Acho que um dos vídeos que eu vi deu um exemplo desse. Você é um comediante, acho que era um comediante, né? Tava conversando sobre isso. E aí acontece alguma coisa e as pessoas não dão risada da sua piada. Você tem um monte de ferramenta dentro do seu cérebro que vai te fazer agir de uma certa forma pra conseguir contornar esse problema que você tá passando. Então, se você voltar no tempo e acontecer de novo a mesma coisa, sem você saber, nunca aconteceu isso e de repente acontece, o cara vai ter aquelas ferramentas pra fazer essa ação, você entende? Então, o Sapolsky, ele até fala disso quando ele fala assim, se fizeram uma pesquisa onde mostrava que os juízes que tinham que decidir se o cara ia conseguir condicional da cadeia ou não, as decisões que aconteciam das 11 ao meio-dia, elas eram mais duras. Por quê? Os caras estavam com mais fome, então eles colocavam penas e não analisavam direito. Então isso, pra ele, mostra que, assim, até em decisões importantes, nós somos um construto biológico que uma falta de alimento pode modificar as nossas decisões. Então, nós não somos livres por esse motivo. Nós temos uma forma de agir e a gente segue essa forma de agir. Até aí eu concordo com ele um pouquinho, tá? Mas eu não acho que a gente é só isso, sabe? A gente não é somente isso. E aí eu fui procurar outras visões sobre livre-arbítrio e eu acabei caindo na parte de filosofia, tá? Eu achei uns vídeos de uma galera filosófica falando sobre livre-arbítrio que fala que pensa de uma seguinte forma, tá? Vamos dizer que a gente tem um sorvete de creme e um sorvete de chocolate. E aí eu falo assim, qual que você quer? Coloca aqui nos comentários qual que você quer. Não, zoeira, mas é isso. Aí eu penso assim, eu prefiro creme, eu não gosto de sorvete de chocolate. Então se eu quero creme, isso foi uma escolha? E aí eles falam que não, porque você podia querer chocolate. Entende que o querer vem da onde esse querer? Essa que é a questão filosófica. Esse querer, ele vem de que lugar, entendeu? Porque você pode não querer. Você pode falar assim, eu quero creme, mas vou escolher sorvete de chocolate. Você pode fazer essa escolha. Mas o seu querer realmente é, no meu caso, o sorvete de creme. Então, como pode eu não querer creme e querer chocolate? Não tem como. Eu não posso mudar esse querer, entende? Aí eles falam que a gente só faz coisas por 2 coisas, que é porque a gente quer, e esse querer vem de um lugar que não é uma escolha nossa, ele simplesmente existe, tá? É um querer que existe, e nós fazemos porque somos obrigados a fazer. Então se você escravizar alguém e mandar ele fazer alguma coisa, essa pessoa acaba fazendo aquela coisa. E tem várias coisas durante a nossa vida que a gente faz dessa forma. Mesmo assim, eu continuei pensando, mano, é sério, esse negócio não sai da minha cabeça e eu tô ficando maluco, sei lá. Porque assim, por que eu gosto de fazer vídeo? O porquê das coisas, ele não... a gente não sabe.
Então talvez a gente tenha uma pré-definição e a gente vai escolhendo de acordo com os quereres que não são realmente os nossos quereres, porque ele é automático, certo? Você tem como querer não querer alguma coisa, não dá, entendeu? O querer já tá ali. Quando alguém fala pra você sorvete de chocolate ou creme, você já escolheu antes de falar a resposta. Porque você tem uma preferência. E essa preferência vem da onde? Não faço a menor ideia. Mas será que essa questão pequena não tá englobada em tudo? Porque se você olhar um passarinho, por exemplo, ele sabe que ele tem que pegar a frutinha e aí ele sabe que ele tem que bicar, sei lá, ela tem uma casca, e aí ele sabe que ele tem que bicar pra pegar o que tá dentro da casca, que é a comida. E isso é uma coisa automática, e a gente olha isso e fala, ó, esse passarinho ele é irracional. E assim, será que as nossas decisões, a gente tem a consciência da nossa existência, a gente sabe que a gente existe, mas será que a gente também não faz as coisas porque nós temos uma forma muito mais complexa, igualzinho ao do passarinho? O passarinho ele tem uma programação no cérebro dele que ele sabe que tem que abrir ali o negocinho e comer. E assim, animais podem aprender coisas, mas eles seguem um padrão. E eu penso que talvez pra nós, o nosso padrão é só muito complexo, mas que a gente também tem um padrão. A gente sofre, a gente muda o comportamento. A gente muda o comportamento pra não sofrer. Você entende que se a gente faz isso de forma automática e a psicologia mostra que isso é padrão pra todo mundo, a gente tende a fugir de sofrimento. A gente, se vai ter uma situação que vai causar sofrimento, a gente foge. Então a gente tem trocentas coisas, problemas com drogas e bebidas, todos esses são relacionados a um padrão de comportamento humano. Então será que tudo não é padrão de comportamento humano? E a gente só tem a consciência de achar que a gente pode escolher? Isso começou a me deixar maluco. Eu não sei se você aí tá maluco, eu não sei nem se você tá escutando esse vídeo ainda, mas se você tá, coloca a sua opinião. Eu realmente não sei. E aí como eu não sei, tá? Eu não sei. Eu comecei a... Vamos... E ninguém sabe, tá? Isso não é um negócio, um padrão na vida. A gente não tem uma ciência respondendo isso. E aí eu comecei a pensar o que eu acho sobre as coisas. Sobre essa escolha. Eu acho que a gente tem uma certa escolha, mas eu vejo que talvez... É meio confusa a minha ideia, tá? Porque eu penso assim, a gente tem escolha na vida, mas muitas vezes nós fazemos as escolhas que não vai de acordo com aquilo que a gente realmente quer. Não sei se faz sentido, mas eu vou tentar dar um exemplo, tá? Esse negócio de virar youtuber, por exemplo, eu demorei muito pra realmente cravar e falar, eu vou fazer isso. Por que eu demorei? Porque a minha mãe sempre achou que esse negócio de videogame não ia dar em nada, isso aí, você tá perdendo seu tempo. E ela não dava valor a isso. Então, como ela não dava valor a isso, eu ir pra esse lado de jogar videogame, por exemplo, que eu fui há 10 anos atrás já, eu jogava videogame, mas ir para o lado de ganhar dinheiro com videogame era algo que a minha mãe não dá valor, não daria valor. Hoje ela dá valor, porque eu já viu bastante coisa que isso me trouxe e tal, ela dá bastante valor. Mas ela não me dava. Então eu não queria ir pra esse lado, porque internamente, isso é um negócio psicológico, eu não queria decepcionar minha mãe e não perder o amor dela. Eu sei que parece bizarro isso, mas a gente faz isso o tempo todo, tá? Os nossos filhos, os pais e filhos, têm essa relação. Às vezes o filho não faz uma coisa ou faz uma coisa escondido porque ele não quer perder o amor do pai ou da mãe. E é uma coisa inconsciente, não é que ele acha, o meu pai vai deixar de me amar. Não, a gente tende a não querer frustrar os nossos pais, entende? Então nós temos uma escolha, mas às vezes a gente faz a escolha pra não seguir o que eu vou chamar aqui de destino. Talvez assim, todo mundo tem um destino pra contribuir com a sociedade. Eu não sei, mas a gente deixa de seguir esse destino que a gente deveria pra poder preservar alguma coisa ou não sentir dor, alguma coisa assim, entendeu? É isso que eu acabei acreditando, mais ou menos. E eu pensei também que a gente pode refletir sobre as nossas ações, já que nós temos a consciência de fazer certas coisas, mas quem nunca fez uma coisa que se arrependeu profundamente? Eu acho que se a gente pensasse nas nossas atitudes do dia a dia, talvez a gente consiga refletir
sobre isso e quando surgirem situações similares no futuro, nós podemos conscientemente ir contra o nosso querer daquele momento. Às vezes você quer gritar com alguém, mas você aprendeu que talvez esse caminho não seja muito benéfico pra você mesmo. Ou maléfico pra outra pessoa, por exemplo. Então você consegue segurar aquele grito e conversar calmamente com a pessoa. Ou às vezes a gente tem preconceitos, ou a gente tem diversos problemas assim na nossa cabeça que a gente acaba, não sei, fazendo alguma coisa sem pensar. E aí, o importante é assim, já que a gente pode pensar nas nossas atitudes, a gente pode pensar naquilo que a gente acredita, nos nossos dogmas e tudo mais, pra tentar, num futuro, realmente achar qual é a nossa verdadeira escolha. E tudo isso que eu tô falando aqui pode ainda ser um construto biológico, e eu penso essas coisas, eu sou dessa forma, porque eu fui construído dessa forma e eu só sigo esse padrão de comportamento. Também pode ser que eu não tenha escolha nenhuma. Da mesma forma que você talvez não teve escolha na hora de clicar nesse vídeo, por algum motivo que seja, você ficou intrigado e quis ver e tá aqui assistindo. Não sei. Será que você tá aqui porque realmente quer? Não faço a menor ideia. E aí eu comecei, tá, beleza. Vamos lá. Por que eu consigo pensar sobre essas coisas? Você tá entendendo que às vezes eu tenho um privilégio de poder pensar sobre isso? Muita gente, eu não tenho tempo pra isso, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas. A gente não tem tempo pra pensar sobre essas coisas. O mundo não deixou tempo pra gente refletir sobre certas coisas que às vezes fazem até mal a gente. Então, muitas vezes a gente não sabe qual é a nossa posição na sociedade. E eu acho que isso é importante você parar e pensar, só que isso é um privilégio. Eu tenho tempo, eu não preciso trabalhar 24 horas pra botar comida na mesa. Eu posso trabalhar um pouco menos. Eu consigo ter esse privilégio, e aí isso me traz essa ideia de vamos pensar, vamos realmente refletir sobre o que eu tô fazendo aqui nesse planeta, entendeu? E eu acho que isso é o que a gente precisa, assim, acho que é a pirâmide de... Como é que é o nome? Pirâmide de Maslow, né? Que são das necessidades básicas e tudo mais. Eu acho que enquanto a gente não tiver aquela pirâmide de necessidades básicas, de segurança, tiver completinha, cheinha, a gente não tem como pensar. E é por isso que eu defendo uma sociedade onde as pessoas, elas possam ter essas coisas. Porque hoje nós não temos essa sociedade. E quanto mais pessoas estiverem refletindo sobre assuntos internos deles mesmos, eles vão querer ser cada vez melhores para a sociedade, contribuir mais, e a gente vai ter um mundo melhor. Essa que é a minha visão sonhadora, tá? A gente pode, por exemplo, aquela pessoa que irrita a gente, por que essa pessoa irrita a gente? Muitas vezes aquela pessoa irrita o nosso eu, porque tem alguma coisa ali naquela pessoa que ela faz, ou que ela é, que realmente incomoda a gente. E entender o porquê essas coisas... aliás, isso é um negócio que eu aprendi, sei lá, faço terapia há uns 7 anos já. Uns 6, 7 anos. Se alguma coisa te incomoda, se alguma coisa te irrita, se alguma coisa te deixa envergonhado, tudo isso tem a ver mais com você do que com o que tá acontecendo no mundo, tá? Então, qualquer coisa que mexa com o seu emocional de uma forma muito agressiva, eu sinto que isso tenha mais a ver com você mesmo, olhar pra dentro, do que realmente o que tá acontecendo no ambiente. Porque quem tá sentindo essas coisas é você. Às vezes o ambiente não tá trazendo de verdade, você que tá sentindo. Então é meio louco. Eu sei que eu tô falando um monte de baboseira aqui, talvez, pra um monte de gente, mas é isso que eu sinto. Então nós temos as escolhas de parar e realmente refletir sobre os nossos atos. Não que a gente vai deixar de fazer, mas talvez entender o porquê nós fazemos. Esse é o importante. E é isso. Esse aqui é o que eu queria falar de livre-arbítrio. Acabei falando de um monte de outras coisas. Eu queria fazer mais vídeos sobre esse. Eu tenho um monte de coisa. Eu ando anotando um monte de reflexão que eu venho fazendo. E eu queria, sei lá, trazer mais vídeos assim, falando. E eu não sei nem como é que edita esse tipo de vídeo. Eu vou colocar eu falando mesmo, é isso. Mas se você gostou, deixa só um comentário aqui. Fala o que você acha, qual a reflexão que você teve nos últimos tempos, que você acha que é interessante, ou que refletiu alguma coisa de você, que mudou uma coisa, uma ação sua no futuro. Não sei, tá bom? Coloca aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Um beijo, fui.